Alguém está servido de água? Não sei se vocês ouvem um golinho. Começamos mais um Não Morra Sem o Teatro Live. Na semana passada, na quarta-feira, a gente teve uma live no Insta do ator André Arteste. E depois eu achei melhor fazer essa live na quarta-feira. Na segunda-feira eu tive muito trabalho, então eu deixei marcado só para quarta, como eu já falei, né? Ainda estou me reorganizando aí pro novo semestre que já vai entrar. E aqui, nesse momento pré-natal, antes do Natal, não pré-natal de grávida, antes do Natal, a gente vai continuar a nossa live que era sobre projetos, produtos e serviços. Então, lembrando que essa aqui é Não Morra Sem o Teatro Live, que eu trago experiências minhas do teatro e que eu consegui aplicar em outras áreas da minha vida para que qualquer pessoa, não necessariamente atores e artistas, aprendam com o teatro, porque, no meu entender, o teatro ele é universal, o teatro faz parte do humano, né? Contar histórias, brincar, fingir de ser uma coisa ou outra. Às vezes nós temos que ser atores sociais, né? O Grotowski tem uma frase, Grotowski é um teatrólogo, um pensador do teatro, que ele fala que nós todos somos atores sociais, o tempo todo a gente tem que fingir, a gente não pode muitas vezes mostrar o que a gente realmente está pensando e sentindo, que pode ser ofensivo em determinadas ocasiões, então nós todos acabamos sendo atores sociais. Ou, por exemplo, você vai trabalhar e é um dia difícil e você está muito triste ou muito doente, mas está todo mundo lá vibrando positividade, você vai ter que ir lá somar com a equipe, vambora, né? E a vida às vezes é assim, né? Então, ou por alguma ocasião ou outra, às vezes você não pode passar a sua sensibilidade, todo mundo está precisando de força e você vai lá, você também está mal, mas você vai lá dar força para a pessoa, né? Enfim. Tem várias circunstâncias que a gente tem que omitir um pouco o que a gente está sentindo. Então, acaba que nós todos somos um pouco atores sociais, porém, ninguém aguenta ficar fingindo e mentindo por muito tempo, né? A gente sempre vai precisar ir acessar o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro eu. E óbvio que cada vez mais que a gente caminha para um grupo, né, ou circunstâncias e ocasiões em que nós estamos num grupo mais maduro, mais íntimo, mais compreensível, a gente já não precisa usar tantas essas manteiguinhas sociais, né, tantas essas caras e bocas, então a gente acaba se permitindo viver mais de forma leve e verdadeira. Agora, tem circunstâncias que não dá, né? Nem é sempre que você vai estar perto de um grupo que seja compreensível, então você também não vai poder se expressar tanto. E aí eu acho que o teatro entra aí, porque se você tiver sempre recursos teatrais para, nesse caso, tirar a máscara, que aí o Grotowski vai dizer que as pessoas normais da vida são os atores sociais. Oi, Matheus! Matheus da Rádio Quasar FM. Uns programas muito legais lá, hein, gente? Procure aí. E aí, como eu estava dizendo, os atores sociais, né? Então nós todos somos atores sociais, mas os artistas de veia, eles não aguentam fingir por tanto tempo, então eles têm que arranjar um palco para subir, para poder tirar a máscara. E a gente brinca de ser outra pessoa, mas na verdade a gente está querendo dizer através do personagem o que talvez a gente realmente gostasse de dizer em outras ocasiões, mas não de forma tão direta, né? Oi, Matheus. Então, esse aí é o propósito do Não Morra Sem o Teatro Live, que vem de um projeto meu, presencial, meu e do Del, que a gente levava ao teatro pessoas que nunca foram ao teatro. A gente facilitava a ida delas com promoções, às vezes gratuidade, etc. E o assunto de hoje é projetos, produtos e serviços, parte 2. Na parte 1, quem não assistiu, eu falei bastante de como criar um projeto, e não necessariamente um projeto de venda, pode ser qualquer tipo de projeto, reformar a casa, gravidez, quero ter um filho, quero ter um cachorro, quero mudar de país, quero mudar de emprego, quero ter uma ONG, ou então quero simplesmente ter um grupo social que entrega sopa à noite.
Então, todos esses são projetos, né? O projeto é o que é? É uma forma institucional de você manifestar a sua ideia, você escrever, redigir ele, escrever os objetivos, botar lá em Word, bonitinho, PowerPoint. Você vai escrever os objetivos, a justificativa, o objetivo do seu projeto, o que ele é, justificativa para que ele vai servir, o que ele vai resolver, que dor social, o problema social que ele vai resolver. E depois você escreve o cronograma, ou seja, o que você vai fazer primeiro. Então, é uma peça, quem são os atores, quem são os diretores, qual é a equipe técnica. E depois o orçamento, quanto você vai gastar para tudo isso. Tudo isso eu detalhei no primeiro vídeo, tá? Falei também como a gente vai ter ideias, como a gente pode relembrar quais são os nossos sonhos, nossas ideias, que às vezes a gente esquece ao longo do caminho quem a gente é, que a gente gosta, né? Nessa correria de tantas urgências a resolver, às vezes a gente acaba perdendo a conexão, né? Entretudo, nós somos chamados de sociedade da modernidade líquida, do amor líquido, porque tudo escorre pelas mãos, tudo passa muito rápido. Então, eu vejo no teatro aí uma possibilidade da gente reter mais as coisas boas. Coisas ruins não, passado tem que passar, o excesso de sofrimento, de drama, de vitimismo, essas coisas ruins elas têm que passar mesmo, né? O corpo a gente se alimenta de tudo que é bom e tudo que não presta ele bota para fora. Então, psique é a mesma coisa, você tem que se desprender, se liberar realmente, deixar líquido as coisas que não prestam, as que não fazem sentido para você. Mas as que são boas a gente tem que reter, né? E a crítica que ele faz de modernidade líquida e amor líquido é que a gente está se desprendendo tanto em tanta liberdade, tanto vai, tudo foi, tanto impulso que a gente acaba desaprendendo a reter e a segurar naquilo que realmente interessa, que no caso é o amor. Que ele vai falar no amor líquido, né? Que são as relações, que é a humanidade, as múltiplas inteligências, né? E aí é uma forma de responder a vida humana de uma forma mais fiel à essência humana e não tão à essência das máquinas, né? Que aí colocar o dinheiro acima de tudo, o trabalho acima de tudo, a imagem acima de tudo. E quando você vai ver, tá todo mundo querendo mostrar para todo mundo que é melhor, mas no fundo tá todo mundo igual, né? Todo mundo aí acaba que chorando sozinho, junto sozinho. Então, gente, agora eu vou continuar com... Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Eu vou continuar explicando para quem quiser as dicas sobre, agora especificamente, produtos e serviços, ou produtos ou serviços. Na outra vez eu falei sobre projetos. O projeto pode ser uma coisa vendável ou não, você pode arrecadar dinheiro com aquilo ou não necessariamente está à venda, né? Pode ser um projeto social. Agora eu vou falar de produtos e serviços, ou seja, tem mais a ver com empreendedorismo, tem a ver mais com empresa, tem mais a ver com venda. Então vamos lá. Vamos primeiro falar a diferença entre empresa e ONG, certo? Bom, tô falando do bem beabá, porque tem gente que nunca ouviu falar, nunca pensou sobre o assunto. Então, vamos lá. ONG é uma organização sem fins lucrativos e empresa é uma organização com fins lucrativos. Então, se você vai abrir uma ONG, o objetivo de uma ONG é ajudar questões sociais, resolver dores sociais objetivamente, porém não é resolver uma dor, porém não é vender. Tanto que os presidentes das ONGs não recebem. As pessoas que trabalham nas ONGs podem ter um salário, mas o presidente da ONG não pode receber salário nenhum. Agora, lembrando que as ONGs foram criadas pensando, talvez, provavelmente, ou são melhores opções para quem tem muito dinheiro, está vivendo uma aposentadoria, ou então tem uma empresa muito grande que tem impostos muito altos, e aí ele pode abrir uma ONG, porque aí ele fica isento de muitos impostos e aquele dinheiro vai ser revertido para
criar outros empregos e também esses empregos são empregos que têm o objetivo de solucionar problemas sociais. Então a ONG não tem o objetivo de lucrar, de ficar mais rica do que é, aumentar o que é. Não, a ONG é uma forma de você escoar um valor ali alto de dinheiro e também diminuir os impostos, né? Então acaba que para quem tem um dinheiro que precisa, que tem muito dinheiro, se não abrir uma ONG vai pagar um imposto muito alto, não vai resolver a vida de ninguém. É mais legal você abrir uma ONG, escoar aquele dinheiro para lá e aí você está gerando outros empregos e também está solucionando questões de outras pessoas. Então existem ONGs de animais que abrigam animais, que tiram animais das ruas. Tem ONG de recuperação de pessoas, de dependentes químicos, né? E tem ONGs que são para alfabetizar pessoas, ONGs que são para acolher idosos, enfim, tem diversos serviços de ONGs, na verdade, todos têm um objetivo. ONG de professores, mas assim, todo mundo que vai para a ONG, ok, pode ter um salário bacana e pago, mas o presidente da ONG, o dono da ONG, quem está o nome dele, ele não pode receber nenhum dinheiro pela ONG, porque o objetivo da ONG não é resolver, o objetivo da ONG não é crescer, dominar o mercado, é responder a dores e problemas sociais. Já uma empresa não. Uma empresa tem como meta fins lucrativos, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ter a possibilidade de abrir outras empresas, outras fontes de renda, lançar outros produtos, outros serviços no mercado, dominar o mercado, entre outras coisas. O que eu e o Del a gente trabalha exatamente, especificamente, é uma nova forma de ser empresa que você soluciona uma dor e também gera dinheiro com isso, que é a linha atual de negócio discutida no século XXI, porque esse mecanismo de empresa na época do industrialismo, né, quando surgiu o industrialismo, era uma coisa assim do capitalismo selvagem, tipo, não importa se você está matando, se está adoecendo, importa que você tem que dominar o mercado. Então, isso aí, a longo prazo, fez com que a gente chegasse nessa sociedade da modernidade líquida, do amor líquido, em que as pessoas morrem de solidão, se suicidam, né? E tem várias limitações, desenvolvemos várias doenças psíquicas, emocionais e até físicas por causa desse mau estilo de vida. Muitas pessoas aí vão se enquadrar nas estatísticas de doenças cardíacas, aneurismas e tal, por excesso de pressão, de atividade, de produtividade, de necessidade de atingir, bater metas produtivas, né? Então, isso aí esse excesso não é legal, está provado que não é. Mas, porém, a gente não tem como viver no mundo capitalista sem gerar dinheiro, né? Então, uma vez que você não é a pessoa que tem já muito dinheiro ou a pessoa que já tem muito dinheiro, ela pode aí abrir uma ONG para solucionar os problemas da sociedade. Eu acho que vai encaixar bem para ela, isso na minha opinião, tá? Tem gente que não e abre a ONG na fé e tem outras formas de gerenciar uma ONG, então é isso. Mas eu tô falando assim do ponto de vista mais organizacional, mais objetivo. Então, temos também, a gente tem a ONG e tem esse modo de empresa claro, objetivo e clássico e tradicional, que é o objetivo vender serviços e produtos e dominar o mercado de uma forma geral. E agora a gente está nascendo aí uma nova forma de ser empresa, um modelo mais híbrido, assim, que não é nem tanto céu nem a terra, que é, poxa, eu quero gerar renda, eu não sou ricona, já não tenho, assim, eu não tenho um dinheiro, assim, que eu possa só gastar, eu preciso ainda gerar dinheiro, então ainda não tenho esse patrimônio para trás, ainda preciso construir esse patrimônio, mas eu também quero responder dores sociais, eu não me encaixo nesse modelo tradicional de empresa, que é dominar o mercado a todo preço, eu não concordo com isso, eu não acho que esse é o meu caminho. Então, eu não quero nenhuma coisa nem outra. E daí nascem os conceitos de startup, que são pequenas empresas, com pequenos funcionários, uma empresa enxuta, com poucos gastos, que o objetivo dela é responder dores. E aí, por consequência, pode ser que ela vá ganhando mercado, que ela vá se expandindo, mas quando ela perceber que ela está se perdendo do conceito dela de startup, ela se duplica, ela vai criando outras formas,
ou ela se enxuga, ou ela vai virando o que seria o anjo, que é a pessoa que abençoa outras startups, que, por exemplo, eu tenho uma startup que cresceu, então eu vou procurar uma startup pequena para ser o anjo daquela startup. Ou as grandes empresas também podem ser anjos das startups, ou seja, a pessoa que coloca dinheiro, não necessariamente dinheiro, mas dá consultoria, dá caminhos, apresenta possíveis investidores, né? Então é o cara que cuida desse modelo de startup. Então, a gente aí então passa a falar de produtos e serviços, não falando de ONG, falando de empresa, porque essa parte mais de projeto, não lucrativo eu não falei mais na primeira live. Então a gente vai agora para empresas. Então você tem esses dois modelos de empresa, uma empresa clássica que quer dominar o mercado e uma empresa mais startup, mais alternativa, que ela quer responder uma dor. E ela quer vender, mas também, ao mesmo tempo que ela vende, ela quer responder uma dor, um problema que eu queria pontuar. Então, eu vou trazer para vocês soluções mais dentro desse segundo modelo da startup, porque é o que eu trabalho, é o que eu acredito mais. Mas, brevemente, eu vou dar aí umas diferençazinhas entre uma empresa tradicional e uma empresa mais moderna, mais nesse estilo de startup, porque os princípios são um pouco diferentes, né? Então a primeira tem um princípio mais ainda da era do industrialismo e a segunda tem um princípio mais a ver com a era do conhecimento. Na era do industrialismo, assim, o perfil, né, no caso importante, o perfil das empresas tradicionais são pessoas mais competitivas, mais agressivas, mais práticas, mais proativas no sentido de serem de falarem, de se exporem, de ter essa agilidade de passar na frente e de ser um pouco mais possessiva, manipuladora, analítica também, e ser rápido, né? Porque time is money, só o tempo é dinheiro. Então esse era um perfil. Então uma pessoa que tivesse muito poder de persuasão, que tivesse muita rapidez, um sangue frio, essa pessoa era uma pessoa que se encaixaria melhor dentro desse modelo da empresa tradicional, que está todo mundo competindo com todo mundo no mundo corporativo. Amanhã você está ali, amanhã o outro está querendo a sua vaga, você está querendo a vaga do outro, e esse é meio que o jogo, né, o status quo do mundo corporativo. E que veio adoecer, porque as pessoas vivem aquilo na maior parte do tempo. Quando sai do trabalho, ela continua com aquela mente ali competitiva. Então, quando vai ver, tá competindo com o irmão, com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, né? E acabar daí esses excessos, e aí viram doenças. Aí, então, por causa dessa dor, surge a era do conhecimento. E que entende, não, peraí, a boa pessoa, assim, a pessoa que melhor vai ter sucesso na vida, não necessariamente... Oi, Léo! A pessoa que vai ter sucesso na vida... não é necessário, assim, tipo, uma pessoa assim, desse perfil do empreendedorismo, do empreendedorismo não, da empresa tradicional, era uma pessoa fatalmente que teria aí muito dinheiro, uma casa grande, um carro, ela ia conseguir, porque essa era a virtude do jogo, né? Ter essas qualidades é a virtude do jogo. Porém, provavelmente, essa pessoa aí também teria aí muitos problemas aí de gastrite, de dificuldade de relacionamento, ou mais cedo ou mais tarde poderia desenvolver problemas cardíacos, entre outras coisas, porque vive num ritmo muito acelerado, que tem que estar se superando sempre. E aí se chegou pensando sobre isso, né? Claro que algumas pessoas não, se adaptaram e não sofreram dano nenhum, mas muitas sim. E aí, pensando nisso, chegou-se então o que a gente vai fazer para não repetir esses erros, para a gente de fato ser uma pessoa de forma feliz, inteira e resolvida em todas as áreas da vida. E aí chegou o modelo da era do conhecimento. Não, então assim, dinheiro a qualquer custo, gerar produtos, colocar produtos na sociedade, serviços que no caso, na tradicional, você estava preocupado em criar uma necessidade, inventa que essa pessoa precisa de batom vermelho, inventa que essa pessoa precisa de 10 mil garrafinhas de cerveja, inventa que essa pessoa precisa de remédio, né? Esse era um pouco o conceito assim, da tradicional. Já a era do conhecimento, as empresas pensam assim, não,
de que essa pessoa sofre? Essa pessoa sofre porque o shampoo vegano não chega na farmácia dela, da farmácia do lado da casa dela, só tem em lojas muito caras, em grandes centros e tal. Então a nossa empresa vai ser uma startup que vai criar shampoo vegano para que eu possa vender a 3, 4 reais para chegar na farmácia ali da esquina da casa de qualquer buraco que for do Brasil. Então, essa é a missão de uma startup. Então, tem pessoas que não podem, tem pessoas que têm, sei lá, crise de rinite, vamos supor, crise alérgica de rinite. E aí essa pessoa não tem dinheiro para comprar os remédios ou fazer os tratamentos de alergia com dermatologista, entre outras coisas. Então, há aí uma dor. Você não vai criar um problema, assim, existe um problema. Então, a empresa tradicional, ela estava mais focada em criar necessidades para o mercado, enquanto a empresa mais da era do conhecimento, ela está preocupada em perceber as dores das pessoas, as dores do mercado. Então, nem se fala, vamos criar um produto, se fala, vamos perceber uma nova dor quando você vai colocar um produto no mercado, quando você é startup. Então, voltando lá à questão do produto da tradicional, então a tradicional, o perfil de pessoa era uma pessoa mais competitiva, mais proativa, um pouco mais agressiva, fria, analítica, enquanto aqui, para uma startup, você precisa de uma pessoa. Um paralelo com a ONG, você precisava de uma pessoa mais humanitária, mais sensível, mais solidária, e não necessariamente uma pessoa que fosse fria, que soubesse lidar com competição e soubesse lidar friamente com dinheiro, né? E aí a startup é uma tentativa de equilibrar essas duas coisas. Essa pessoa tem que ter um perfil de líder e não de patrão, de chefe, ou seja, não é uma pessoa que dá ordens, não é uma pessoa que se impõe, que dá ordens e obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é uma questão, já um paradigma da empresa tradicional. Já na startup, assim, a busca é por ser o líder. Então, o líder é aquela pessoa que ouve e que, depois de ouvir todo mundo, aí ele toma uma atitude. Ele não consulta só o umbigo dele, ele não consulta só o que ele acha que é melhor. Ele tem que ouvir a equipe, perceber o que decisão ele pode tomar que seja tão boa para o grupo, que seja boa para ele também. Então, essa aí é uma das características das startups, né? Então, esse ponto de vista é diferente. Então, a tentativa é de escutar, de ser uma pessoa mais pacífica, e isso sim é visto como proatividade. Na empresa tradicional, ser proativo é você estar em excesso de atividades e de práticas o tempo todo, em movimento o tempo todo. Já na startup, não necessariamente muita atividade, muito trabalho é produtividade. Às vezes você conseguir, se você entende que, por exemplo, se eu descanso um dia inteiro, tenho um dia inteiro para descansar, de repente, no outro dia, se eu trabalhar 2 horas descansada, eu vou render muito mais do que se eu ficar todo dia trabalhando muito. Então, o conceito já não é tanto trabalhar, atividade, movimento. O conceito é qualidade. Eu prefiro ter qualidade do que quantidade, porque qualidade vai me garantir o que eu quero. E se eu responder uma dor do mercado, ou seja, qual é a dor do mercado? Uma coisa que essas pessoas precisem dentro do valor que elas podem pagar. E diferente do industrialismo lá, que é tipo, eu vou criar uma necessidade e vou dizer que essa necessidade é cara, e essas pessoas vão ter que se matar de trabalhar para pagar esse preço que eu estou colocando, porque o meu objetivo é ganhar o mercado. Então, quanto mais eu inventar um anel que custe 30, 50 mil, e essas pessoas acreditarem que elas precisam pagar 50 mil por esse anel, melhor para mim. Aí, claro que a gente chegou à ideia de que isso todo império tem seu fim, e aí a gente vem para a overdose disso nos anos 2000, né? 2010 até 2020, agora a gente está vivendo uma overdose disso, né? Acho que talvez aí, você vê aí a pandemia, como é que um vírus lá da China chegou no mundo todo, por causa dessa corrente de tudo tem que ser rápido, né? Essa cultura da rapidez que foi gerada. Então, o negócio espalhou muito rápido, né? Antes se a gente não tivesse uma vida, eu fico pensando, se a gente não tivesse uma vida tão corrida, com tanto movimento, com tanto excesso, com tanta meta, com tanta necessidade de produtividade, será que um vírus desse se espalharia nas férias?
quando está todo mundo descansando, mais tempo em casa, mais tempo com a família, mesmo que viaje, é um tempo de mais reclusão do que de expansão. Então, será que esse vírus espalharia em períodos de férias, sobretudo no Brasil? Então, essa é uma... E será que a gente teria tanta dificuldade de ficar quieto, né? Porque o vírus também está se espalhando porque deu ok, as pessoas não estão aguentando ficar em casa, não estão aguentando não sair, não abraçar. Então, será que se a gente tivesse um ritmo de vida menos acelerado, será que seria tão difícil ficar quieto? Então, essas são as questões, né, que a gente atravessa atualmente. E a gente vê o quanto o mercado, o quanto essa cultura de time is money, tempo é dinheiro, né, interfere nas nossas vidas, nos nossos ritmos, nos nossos mundos e universos particulares. Mas, enfim, vamos para a questão. Diferenciei aí para vocês, então, empresa e startup, deixando claro aí que o perfil da startup é um líder e o outro é um líder e um grande gestor de relacionamentos e pessoas, enquanto talvez na empresa tradicional tivesse mais essa figura aí do patrão, da pessoa que cobra resultado o tempo todo, né? E no outro a gente tem uma pessoa que se importa mais com o estado da equipe, mas também não deixa de se importar com o resultado prático e financeiro, porque afinal de contas também é uma empresa, não é uma ONG, como eu falei. Então, ela também tem que ter os resultados. Então, ok, eu vou liderar essa equipe, eu vou ouvir essa equipe, mas essa equipe tem que me trazer os resultados. Assim, a equipe não trouxe, então eu vou conversar. Em vez de jogar, botar a cultura de quem errou, que tá fora, para botar uma pressão nas pessoas, não, vamos ouvir essas pessoas, vamos ver o que não funcionou e a gente vai ver, então, então essas pessoas não vivem sob tanta pressão, é uma pressão natural da vida, mas não tanta pressão a ponto de adoecer e a ponto de essas pessoas terem que trabalhar sempre com medo. A gente já acredita que se elas trabalharem com medo é uma energia negativa, a médio e longo prazo, aí eu não vou ter o que eu quero, que na verdade, no fundo é só felicidade. Então, é saúde, paz, felicidade, né? Então, eu já trabalho com menos gente para eu poder ter maior administração, eu posso escolher mais as pessoas, eu posso educar mais as pessoas, eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais escuta afetiva, né? Que a gente trabalha aqui na nossa empresa, a gente trabalha o conceito de escuta afetiva. E aí eu posso ir acompanhando essa equipe. Se porventura eu tiver algum funcionário que não estiver me dando o feedback que é o esperado, eu vou dar 1, 2, 3 chances para ele, vou ver o máximo que eu posso recuperar ele, aproveitar ele. Aí sim, uma vez que a gente vai ver que ele não pode aproveitar, eu posso encaminhar ele para um outro lugar em que ele possa ter uma atividade, ou então dizer, olha, procura esse curso e esse. E aí sim chamar uma outra pessoa, mas porque é empresa, não é ONG. Mas você vai fazer essas passadas aí de uma forma mais humanitária, mais sensível possível, né? Menos traumática possível. Então essas aí são características da startup e, de novo, como startup você não tem que dominar o mercado, você não se dá essa meta, você dá a meta de solucionar dores. Um exemplo prático que eu posso dizer para vocês é que há 2 anos atrás teve um grande concurso aí universal, se juntam todos os grandes milionários do mundo aí e eles escolhem uma pequena empresa para investir. E aí recentemente, eu não vou saber dizer o nome do concurso agora, talvez depois eu acho que coloque embaixo no descritivo. E aí, para surpresa de muitas empresas escolhidas para serem investidas, não eram as empresas que tinham mais colaboradores, que tinham mais capital de giro ou que tinham mais resultados quantitativos em termos de dinheiro, etc. Foi escolhida a empresa que respondia mais dores sociais. Então, essa é uma demanda aí do novo século, da modernidade. Quem tiver já saturado, para lá de saturado como eu, desse modelo antigo de time is money, tempo é dinheiro, né? O excesso de tempo, o excesso de produtividade, né? Pode migrar e procurar esse mercado de startup. Eu gosto muito e acho que eu penso em ter ONGs mais pra frente, acho que quando eu estiver mais velha e não tiver tanta energia para trabalhar, aí eu acho que seja interessante ter uma ONG e se eu tiver um patrimônio, um dinheiro acumulado, eu acho que é legal você ter uma ONG, mas acho que se você ainda é jovem, se você ainda pode produzir, se você ainda tem energia, não necessariamente se você é mais velho, porque você é mais velho, mas tem muita energia,
Eu acho que a startup é um bom caminho porque você está sempre no equilíbrio. Você também está gerando emprego e também está respondendo dores. Então, acho que num país como o nosso, ainda em desenvolvimento, quanto mais energia você tiver aí para trabalhar, para expandir esse país financeiramente, melhor. Porque a tristeza da ONG muitas vezes é que você empodera uma pessoa, né? Dá educação para a pessoa, dá informação para a pessoa, dá recursos para a pessoa, mas aí ela não tem recursos financeiros para se manter, né? Aí acaba a escola, ele acabou a escola, acabou a graduação, ele é um desempregado. E às vezes ele não consegue se colocar no mercado, às vezes ele vai ter muita dificuldade financeira de se colocar no mercado. E então ele ficou um tempo aí passivo só estudando e que era necessário. Mas aí eu acho que as startups respondem bem, porque você vai dar conhecimento, vai dar educação, mas essa pessoa também vai estar gerando renda, óbvio, uma vez que ela seja maior de idade. E se não for, você vai dar essa oportunidade para os pais dessa criança, o adolescente. Enfim, então esse conceito de startup para mim me alivia bastante essa dor. Esse conceito responde uma dor minha, inclusive. Então isso eu já falei para vocês. Então, as dicas que eu trouxe aqui, eu pensei dentro dessa minha experiência de startup, porque é a que eu acredito mais. E eu acho que é a mais viável para quem está começando, porque você não precisa ter muita coisa, nem muito capital de giro para começar. Perguntas para ajudar você a criar um produto ou serviço. Lembrando que o seu produto ou serviço, dentro desse conceito que eu falei, ele tem que responder uma dor. Ele tem que responder uma dor. Sendo um produto físico, como um shampoo vegano, um gel de ervas para aliviar coceiras alérgicas e rinites, ou um aplicativo já é um serviço. Ou, deixa eu ver, que pode ser toalhinhas de crochê, qualquer coisa que seja vendável em termo físico. Isso é um produto, uma caneta é um produto. Agora, serviço é algo que você presta a alguém, não necessariamente é um produto material que você pode pegar. Então, um aplicativo é um serviço, a operadora telefônica é um serviço, o banco vende para você serviços de guardar seu dinheiro, de transferir seu dinheiro. Um professor, você compra as aulas, você compra um serviço do professor. Um coach, você compra os serviços do coach, os serviços do psicólogo. Então, produto ou serviço, né? O produto é o físico, a caneta, por exemplo, o serviço é eu te ensinar como faz a caneta, claro, certo? Então, o primeiro passo para você criar um produto, um serviço que funcione, que seja rentável, é você criar algo que vá responder à dor de alguém. Lembra que a sua profissão, a venda, ela está gerando no outro, ela tem que gerar uma satisfação no outro. Então você tem que pensar, se perguntar uma coisa que você goste de fazer, mas que responda a uma dor do outro. Eu digo que você gosta porque está provado cientificamente que a gente só aguenta trabalhar cerca de 12 anos naquilo que a gente não gosta. Então, eu acho que o melhor caminho, mais seguro, é você criar seu patrimônio em cima do seu talento real, do seu dom natural. Então, a energia maior que vai sustentar todo o seu patrimônio e toda a sua empresa vai ser a sua paixão, que a gente chama na nossa metodologia poder de vida, né? E a gente aqui, tanto eu quanto o Del, a gente atende pessoas para ajudá-las a descobrir qual é o seu poder de vida, assim, qual é a sua principal paixão, seu principal talento, sua principal vocação, aquilo que faz seus olhos brilharem quando você acorda de manhã e pensa, a vida tá horrível, mas eu posso fazer isso. Eu gosto de fazer aquilo. E aí, por isso, você levanta e sai da cama. Então, a gente chama isso aí de poder de vida, no nosso conceito da WTS Coaching. E aí, falando de produto ou serviço, é importante ele estar dentro e super coerente com o seu poder de vida, né? Alguma coisa que você realmente ama e gosta de fazer. E aí, dentro dessa coisa que você ama e gosta de fazer, como isso resolve uma dor de uma outra pessoa. Então, eu separei algumas perguntas provocativas que você pode se fazer para poder achar isso. Então, qual foi a última vez que você... O que você fez? Ou qual foi a última vez que você fez alguma coisa para alguém? Aquela pessoa ficou, assim, extremamente feliz e grata e realizada por você ter feito aquilo para ela e aquilo resolveu um grande problema para ela. E você ficou super feliz de ter feito todo o processo daquilo chegar na mão da pessoa.
essa é um caminho. Por exemplo, eu gosto muito de fazer as pessoas se sentirem bem. Seja por diversão, porque eu falei, contei uma piada, uma coisa que divertiu muito as pessoas, ou porque eu dei uma informação que ela precisava muito saber e há anos ela estava procurando e não sabia, ou eu contei uma história, alguma coisa que fez ela refletir sobre alguma coisa que ela sempre nunca pensou que queria saber e naquele momento ela descobriu que aquilo era importante para ela. Eu gosto de fazer as pessoas felizes assim. Então, o meu processo, como é o meu processo de fazer? Eu gosto de estudar, de ler coisas, de estudar coisas, de pesquisar qualquer coisa na área da saúde, do comportamento, da emoção, transformar isso em alguma obra, algum material audiovisual ou artístico que seja, e aí que vai causar nas pessoas todas essas impressões. Então, o que eu entendi? Nossa, eu tenho o meu serviço é o quê? Comunicação, ou entretenimento, ou diversão e arte. Comunicação, informação e diversão e arte. Eu respondo que eu ajudo as pessoas a serem felizes, eu ajudo as pessoas a terem transformações pessoais, eu ajudo as pessoas a se soltarem, a se expressarem, né, no final das contas. Então, esse é o que eu vendo. É o que eu vendo. Então, e aí eu entendi que o meu produto é esse, entendeu? Então, meu serviço é um serviço na área de comunicação e desenvolvimento pessoal, através da arte e da comunicação, e o meu objetivo é trazer clareza para as pessoas, elas terem um momento de prazer, clareza e entendimento. Esse é o meu produto, meu serviço. Então, é esse exercício que vocês vão fazer. Assim, o que eu faço que aí eu acabo respondendo uma dor nessas pessoas. E aí, lembra então de alguma coisa que você já tenha feito, que você gosta muito de fazer, e já tenha repetido esses casos, uma coisa recorrente, que as pessoas sempre falam pra você: nossa, você me faz tal coisa, eu adoro quando você fala isso, eu adoro quando você me traz isso, eu adoro quando você conta essas coisas, eu adoro essa sua mania de tralalá, tralalá. Então, se perguntem nessa esfera, que aí tem pistas de coisas que você sabe fazer, domina e que responde dores das pessoas. E aí você vai pensar, depois que você tiver esse brainstorming de lembranças e ideias, então aí você vai ser bem analítico. Então, o que todas essas pessoas falaram que eu tenho em comum e que é realmente uma coisa que eu sei fazer? E como é que eu faço? Qual é a minha fórmula mágica de chegar nesse resultado aí? E aí, esse é o seu processo de fabricação do seu produto ou serviço. E as pessoas, e responde a dor das pessoas, elas vão dizer: eu me sinto assim, assim, assado. Você tem que pensar como as pessoas se sentem quando elas recebem isso. Então, é por aí que você vai montar o que é o seu produto ou serviço. Vou dar um outro exemplo. O meu pai, ele adora fazer coisas, ele é químico, então ele adora experimentar receitas na cozinha que tenham reações químicas. E aí ele inventou um mousse. O mousse tem uma textura diferente e o mousse acaba que é com frutas mesmo, não leva nada artificial. E aí, sei lá, ele foi testando aí um ingrediente químico ou outro, deu uma reação lá que o mousse ficou super diferente de todos os mousses que tem. E ele adora fazer esse mousse. Ele adora ficar lá experimentando. Agora ele vai ser mais fofinho. Agora ele vai ter bolinhas. E fica lá testando um monte de ingredientes, de combinação aí de alimentos e coisas que causam um efeito, criando novas sensações de mousse e com frutas naturais. E aí ele começa a servir esse mousse em casa para toda visita que chega. Fica: ai, que mousse legal, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E as pessoas ficam super felizes. E ele fica super feliz e contente de ver as pessoas lá sentindo as sensações químicas que ele criou na cozinha. Aí, se ele quiser, o dia que ele se esmaia e quiser comercializar isso, ele gosta de quê? Ele gosta de fazer de experimentos químicos, culinários, que causam sensações novas nas pessoas, com frutas naturais, com receitas naturais. Então, ele já tem um serviço que é... Então, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer esses experimentos químicos culinários que causem sensações diferentes ao paladar e que proporcionam aí momentos de diversão e entretenimento de forma saudável.
né? É uma diversão aí na área da cozinha e na área quem gosta de degustar, sair para comer um doce de forma saudável. Então aí já respondeu uma dor. Então tem um grupo de pessoas que gostam de sair para comer doce. E aí qual é a dor? Elas não querem ficar comendo o tempo todo doces que sejam puro açúcar ou que não tenha nenhum elemento nutritivo, etc. Então a gente tem uma dor. Então eu estou explicando esses exemplos para vocês mais ou menos entenderem o processo de criar um produto ou serviço. Tem que ser alguma coisa que você se divirta na confecção disso, durante todo o processo de início, meio e fim disso. E as pessoas também têm que se sentirem ou felizes, ou aliviadas, ou resolvidas depois de experimentar o seu produto ou serviço. Certo? Uma vez que você definiu e conseguiu passar para essa etapa, você vai, então, perceber qual é a etapa, quais são as pessoas que gostam, como é que essas pessoas são, as pessoas que gostam daquilo que você proporciona. Então, no caso do meu produto ou serviço, as pessoas que gostam do que eu ofereço são pessoas curiosas, são pessoas que gostam de pensar, são pessoas que gostam de novas informações, são inquietas, são um pouco fora da caixa, não são são pessoas que querem ser diferentes, gostam de ser diferentes, são pessoas que gostam de pensar profundamente, às vezes são pessoas que não são muito resistentes, resilientes e gostam de descobrir novas verdades sobre si, estão buscando autoconhecimento. Então, olha só quantas pistas eu tenho dessas pessoas. Claro, eu observei bem quem são essas pessoas, fiz um monte de pergunta, de pesquisa, liguei para você comeu, você já fez esse processo? Eu fiz, o que você gostou? Gostei disso e disso. E às vezes você não precisa perguntar, porque as pessoas naturalmente falam, eu gostei daquela live que você fez sobre isso, isso e isso. Eu gostei quando você falou disso, disso e disso. Por exemplo, teve uma live que eu gostei, que eu fiz, que se chama Sua Estrela. Ache sua luz, a estrela é você. E teve várias pessoas que gostaram da live, que falaram que queriam descobrir a sua luz. E aí eu falei, bom, aí dá um produto, um serviço. Aí eu criei um workshop chamado Ache sua luz, a estrela é você. E aí eu pensei, bom, mas é quarentena, eu tenho que fazer uma coisa que seja acessível. E daí a gente passa para precificação. Mas vamos fechar o tópico de perceber o serviço e perceber o meu público, né? Então as pessoas já me deram um feedback, então as pessoas me deram uma pista do que elas estão querendo, do que elas estão querendo resolver. Então eu não sou ONG, sou uma empresa, então eu vou pensar, então que eu posso criar um produto, um serviço assim. E se tem esse grupo de pessoas querendo, eu tenho que pensar quem são essas pessoas. Aí eu vou observar as características dessas pessoas. Essas pessoas têm uma idade em comum, tem uma cidade em comum ou não, são várias idades de várias cidades, porém elas têm gostos em comum, vontades em comum, porque ser curioso, uma criança é curiosa, um adulto é curioso, um adolescente é curioso, então não necessariamente. Agora, claro, as curiosidades vão mudar, mas dependendo do seu produto, se é um produto que está falando de autoconhecimento, de autorrespeito, de diversidade, você pode ter uma turma que você misture criança e adolescente. Agora, se você está trabalhando sexualidade, por exemplo, aí já é um assunto que você não vai poder misturar criança e adolescente. É um público já mais adulto, você não vai misturar um assunto desses da mesma forma. A forma que você vai falar para criança não é a mesma forma que você vai falar para adulto, e nem todos os assuntos você vai trabalhar com crianças e adolescentes. São faixas etárias absurdamente diferentes, né? Então, essas questões aí têm que ser bem definidas para quem você vai falar, quem você vai limitar, sobretudo no YouTube. O YouTube você tem que marcar se o seu produto é livre, se o seu produto é só para maior de 18 anos, entre outras coisas. Tem que também estudar a faixa indicativa, o que é permitido para essa idade, o que não é permitido para outra idade. Tem que respeitar as leis, né, as regras do mercado, entre outras coisas, porque aí, senão você vai ter muitos processos e não precisamos disso, né, cá entre nós. Vamos lá. Então, você vai perceber as características dessas pessoas em comuns. Então, uma vez que você percebeu as características dessas pessoas, você vai onde essas pessoas estão. Exemplo, vamos lá, que eu inventei, sei lá, uma pasta de queijo brie com damasco. Onde é que eu vou? Eu vou, sei lá, os amantes de queijo brie, vou nessas comunidades. Vamos supor que já acabou a quarentena, tá rolando os eventos, eventos de queijos e vinhos. É lá que eu vou botar meu cartão.
É lá que eu vou levar umas amostras grátis. Que mais? Que eu vou lá apresentar meu trabalho. De repente eu consigo um stander lá na feira, consigo lá anunciar, fazer uma promoção, me tornar, ver, ser vista. Né? Eu tenho que ir para onde as pessoas estão me querendo. É uma questão meio que de amor próprio também. Gosto de ter um relacionamento. Eu não posso ficar vendendo queijo Brai pra quem não gosta de queijo, cara. Não vai rolar. Então é isso. Tipo, não adianta você ser uma pessoa aí, uma pessoa que gosta de festa e ir atrás de uma pessoa que não gosta de festa. Vai dar ruim, né? Enfim, você não é uma pessoa ciumenta e você vai se juntar com uma pessoa muito ciumenta uma hora, isso vai dar ruim. Então, assim, o negócio é um pouco a mesma coisa. Essa lei da afinidade serve pra tudo. Então, assim, se eu quero vender queijo Brai, eu tenho que ir onde essas pessoas gostam, tenho que descobrir quem são as pessoas que gostam de queijo Brai. Então, o meu doce é queijo Brai com damasco. Então, meu doce, minha pasta, sei lá, queijo Brai com damasco. Então, eu vou atrás de onde estão as pessoas também amantes de damasco, pessoas amantes de comidas diferentes, pastinhas, amantes de pastas, feiras de culinária. Eu tenho que ir onde tem essas pessoas que estão buscando a mesma coisa. E então tem os lugares diretamente afins, então eu vou lá, né? Vou exatamente nas feiras de doces, de petiscos de doce, sei lá, alguma coisa assim, onde tiver degustação, ou então empresa, tô lá na empresa, vou servir uma empresa por um buffet ou qualquer coisa, e aí eu vou dar aí essa pastinha grátis aí para essas pessoas experimentarem com meu nome embaixo, porque é comum essas pessoas gostarem dessa pasta, desse tipo de ambiente, né? Você não vai botar queijo Brai com damasco numa festa infantil, assim, muito difícil uma criança que gosta de brigadeiro, que gosta de cajuzinho, que gosta do gosto do leite condensado, gostar de um doce de queijo Brai com damasco. É mais difícil, né? Pode ser que role, mas não vai ser a maioria, provavelmente. Então eu tenho que ir onde a maioria dessas pessoas estão, seja no mundo físico ou no mundo virtual. Então você tem que mapear e aos poucos você vai percebendo aí quem são essas pessoas. No mundo corporativo se falava público-alvo, mas agora na startup a gente fala persona, porque é mais pessoal, né? E essas pessoas têm gostos parecidos, né? Quem são essas personas, né? Quem são essas pessoas? Não necessariamente eu vou dividir por faixa etária, eu vou dividir por quem qual é a alma dessa pessoa, o que é a alma dessa pessoa que está buscando uma pastinha de queijo Brai com damasco, por que ela gosta de beber? Será que essa pessoa, ela bebe cerveja ou ela bebe mais vinho? Ela estaria num bar ou ela estaria numa vinícola, ela estaria num aeroporto? E é por aí que eu vou atrás do meu público. Então essa é uma parte muito importante, da gente não ficar batendo na porta, porque às vezes é muito comum, você abre um negócio e você fica falando para os seus amigos ou conhecidos e imaginando que eles vão comprar de você porque eles são seus amigos. Ok, eles podem comprar uma vez ou outra porque são seus amigos, mas se eles não gostarem de dar mais com queijo Brai, no máximo eles vão comprar de presente para alguém que gosta, para poder te ajudar. Ou então eu vou comprar uma vez ou outra para te ajudar, mas depois eles não vão comprar mais porque eles vão comprar os doces que eles gostam. E empresa, lembrando, empresa não é ONG. Empresa é um produto e serviço. Você tem que ir de verdade nas pessoas que estão querendo isso, interessadas nisso. Porque elas não têm que comprar por sensibilidade, elas têm que comprar por necessidade de verdade. Nesse caso, porque você vai resolver uma questão para elas, seja em qual área for. Característica dessas pessoas, e aí a gente vem para a questão da precificação. Eu dividi aqui um tópico que eu achei importante, que eu aprendi, que é a saúde da venda. Então, quando você vende, você às vezes, eu já fiz até um vídeo, né, tem dificuldade de vender, superando o problema de vender, porque às vezes as pessoas acham que vender alguma coisa para alguém é cometer um crime. E não necessariamente, né? Se você está vendendo uma coisa justa num preço justo, não é cometer um crime. Isso está justo, você teve um gasto para fazer aquilo e você precisa ser ressarcido nisso. E aí você tem você tem um gasto para produzir isso e você tem que ter um lucro. Não pode ser o mesmo preço, senão você está fazendo um trabalho social e não está sendo uma empresa. Mesmo startup, você é uma empresa, então você tem que ter um lucro para você e para os seus funcionários. E aí a gente divide em dois custos. A gente tem um custo material, caso você precise investir, seja o que for. Por exemplo, você pode ter... Vamos supor que você tenha que fazer
você vai fazer a pastinha. Então você vai comprar 1 quilo de queijo Brie, você vai comprar não sei quantos quilos de damasco, e aí você vai ter o preço do material que você gastou, você tem o preço da sua HH, que é a sua hora humana. E isso também é gasto. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas você já sabe, é só você dar uma dica pra mim aí que você já sabe e resolve. Mas quanto que eu gastei pra saber isso? Que eu gastei de tempo lendo, mesmo que eu tenha ganho todos os livros e todos os cursos de graça, eu gastei um tempo indo aos cursos, pagando minhas passagens, pagando meus lanches durante o curso. Eu gastei um tempo lendo, estudando, aprendendo, perguntando, e agora estou gastando outro tempo para pensar de todos os conhecimentos que eu tenho, qual melhor se aplica para você. Então isso é a minha HH, a minha hora humana, né? Então, então isso tem um valor. E você vai colocar o valor, claro, você vai fazer. Como é que eu precifico um produto ou serviço? A gente tem os sindicatos que dão uma boa noção pra gente. A gente tem o mercado, que a gente nunca pode colocar um preço assim absurdo do que está fora do mercado, também não é uma coisa que dá certo, a não ser que seu produto seja muito excepcional e realmente tenha esse valor, né? Mas as coisas têm o valor delas por si só. Pensa, um livro mais caro que seja, no máximo ele chega a R$500, se for um livro que tiver muita informação, muita relíquia que outros livros não tenham. Aí ele é quase uma bíblia, um atlas, uma coisa assim, que foi feito por um pesquisador, que só tem ele no mundo, assim. Aí pode ser que um livro chegue a custar R$500, mas assim, eu nunca vi um livro que custa US$1.000.000, a não ser que ele seja um recorde, que seja uma relíquia, que esteja em leilão porque pertenceu a não sei quem. Aí sim, mas o preço comum de um livro é de cerca de 15, um livro novo, impresso, sem ser de sebo, ele custa em torno de 15 a 100 e poucos reais. Custo de até R$150 é a média de uns livros que você vai comprar na Saraiva, na Livraria da Travessa. De 15 em diante, no máximo, de 20 em diante. É um preço de R$20 a R$150, é uma média de preço de livro. Então, se você não está na categoria lá de relíquias do mundo, atlas não sei de quanto, você tem que lançar um livro mais ou menos dentro desse preço e justificar esse preço, né? Esse preço tem que ter uma lógica de ser. Senão as pessoas não vão poder comprar ou não vão achar interessante dar esse valor nesse livro. Então, você tem que estudar mais ou menos o seu mercado, quanto mais ou menos custa um livro. Com isso, você também vai perceber os seus diferenciais, porque vamos supor que você seja uma pessoa, todos os autores aí que vendem livro de R$20 a R$150 são autores, todos eles têm graduação, todos eles têm práticas profissionais e têm uma especialidade numa área. Vamos supor que você seja uma pessoa que tenha 3 graduações, que também tenha viajado o mundo, mas que além de ter 3 graduações, você já atendeu o triplo de clientes que essas pessoas já atenderam, você tem várias histórias liberadas para contar. Aí sim, você pode sim colocar um preço maior do que o mercado, sabe? Então tem que ter, mesmo que você queira criar, você pode sim dar o preço que você quiser, mas ele precisa ter uma lógica, senão você não vai vender, sabe? Às vezes é melhor você colocar o preço real e vender 10 livros de R$30 do que você botar um livro que custa R$100 e não vender nenhum. Né? Então, a gente tem que entender aí a natureza do preço do nosso produto ou serviço, porque senão também a gente vai cair nessas armadilhas do mercado. Se você colocar um preço abaixo demais, você também não está se dando o devido valor no mercado. Se você colocar um preço acima demais, aí você também não está dando o seu devido valor. Então, assim, se você colocar muito alto, as pessoas não vão comprar porque elas vão achar legal, mas elas não vão ter dinheiro para comprar. Se você botar abaixo, as pessoas vão comprar porque está barato, mas não necessariamente porque elas estão interessadas no seu produto. Então, estão interessadas em você, você não vai gerar uma conexão com essas pessoas e não vai conseguir escalar e vender mais. E fora o prejuízo, que você pode também, se você colocar um preço muito abaixo do que você gasta para fazer, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Então, vamos lá. Então, eu já falei um pouco de venda. Achei muito legal uma vez uma dica que um psicólogo me deu sobre colocar preços em serviços que respondem dores diretamente emocionais, como o caso do psicólogo, né? Ele era psicólogo, eu estava numa turma com outros psicólogos, a gente estava estudando sobre mitos.
E aí tinha muitos psicólogos falando que tinha muita dificuldade de dar preço para o serviço deles, porque a pessoa sempre já está sofrendo, né, com depressão, com ansiedade, com dificuldade de pagar. E o preço em geral de um psicólogo, né, em média de uma consulta, média de uma consulta acessível é R$100. Agora, você acha sim uns programas sociais, ou de estudantes, ou pessoas que estão começando, que fazem uma consulta a R$50 cada consulta. Não, você acha, vamos supor, vamos pegar um preço popular, de 50 a 100 reais você consegue. Mas de uma classe média para cima, que já não é um preço, não é um preço mais caro, mas um preço popular, mas é um preço que é recorrente, talvez aí 250 por consulta, R$200 por consulta, 150 por consulta. Mas vamos pensar, já no popular, é 50 a 100, mais ou menos, por consulta, os psicólogos que têm um preço mais acessível possível. Menos que isso não é rentável, porque ele tem que pagar tanta coisa. E um psicólogo não pode atender 150 pessoas por dia, né? Então, fora os 5 anos e outras coisas e responsabilidades que ele tem que ter com o paciente. Então, é mais ou menos isso. Claro, tem psicólogos que cobram muito mais que isso, R$1.000, R$800, tem todos os tipos de preço no mercado. Mas no caso dessa psicóloga e a dor dela é porque ela já vendia no preço social de 50 a 100, R$120 nos lugares que ela atendia. E ela encontrava pessoas que diziam que mesmo assim era caro, que não poderia comprar e não sei o que. E ela ficava assim, tipo, poxa, eu fui uma sinuca de bico porque eu quero atender essas pessoas, mas eu preciso ganhar dinheiro, né? É minha profissão. Aí o psicólogo, o outro, que era professor, falou assim, o preço do seu serviço ou produto, ele também faz parte do tratamento. Ou seja, faz parte da saúde da sua venda, mesmo não sendo um produto diretamente ligado à saúde. Por quê? Ela falou, se você coloca aí uma outra visão, se você coloca um preço muito acima do que realmente vale, você está adoecendo, no caso, o seu paciente, eu vou dizer também cliente, porque você está obrigando ele a dar um jeito na vida para pagar uma coisa que ele não pode, para receber uma coisa por uma coisa que de verdade ele não vai ter. Então você está adoecendo o seu paciente, e no caso de qualquer outro produto de serviço, você está desestimulando o seu cliente, você não está gerando satisfação para o seu cliente. Porque o seu cliente volta, seu freguês volta porque ele gostou, porque a dor dele foi resolvida, então ele não vai voltar. E se você colocar abaixo demais, você também não está ajudando esse paciente a se superar, porque ele tem que entender que isso que ele precisa tem um valor e precisa de um esforço e precisa de alcançar um determinado nível emocional para ele poder adquirir aquilo. Então, isso faz parte do tratamento, você dá o limite. Até aqui, daqui para mais, daqui para menos. Isso faz parte do limite. As pessoas precisam, seja qual for, saber o valor das coisas. E aí, no caso, se realmente a pessoa não puder pagar aquele valor e você não puder abaixar aquele valor, o que você pode fazer é encaminhar ela para um lugar que seja, no caso, gratuito, porque também tem atendimento gratuito de psicologia. Todos os serviços, de alguma forma, eu acho que se você procurar muito bem, você vai arranjar formas mais econômicas, mais baratas de você adquirir. E aí você vai ter que adquirir dentro da sua realidade, dentro do seu possível, até você conseguir se gerenciar e chegar a poder obter aquilo dentro do possível. Então isso faz parte da saúde dos relacionamentos, faz parte da saúde do humano. Se aquilo não é barato, para todo mundo, por que para uma pessoa vai ser barato? Você vai estar tirando essa pessoa aí do jogo real da vida, né? Não é saudável a gente tirar da gente ou tirar da saúde da gente, de qualquer que for, para dar para a saúde da outra pessoa. Isso não é saudável. Além de eu estar me adoecendo, eu estou mantendo essa pessoa na zona de conforto. Então não faz sentido a gente colocar um preço nem muito acima, nem muito abaixo do valor justo das coisas. A gente não estaria colaborando para o equilíbrio das coisas. Isso é um ponto de vista que eu gosto. Não é todo mundo precisa concordar e acreditar, mas eu gosto muito desse ponto de vista, me agrada muito. E eu vejo resultado quando eu acerto isso. Todas as vezes que eu acreditei que o produto valia um pouco mais e não valia, ou valia um pouco menos e não valia, não tive sucesso.
E quando eu fui assertiva, sim, tive. E tenho. Vamos lá. Então, já falei de precificação, a saúde do preço. Falei sobre precificar. Então é isso, gente. Agora a gente fecha esse assunto de produto ou serviço. Então a gente aí viu como é que a gente pode, o que é empresa, ONG, startup. Vimos também como precificar nossos produtos ou como criar nossos produtos e serviços. Vimos como como a gente entender o nosso público aí, quem são as pessoas que vão comprar e servir, como anunciar, onde mais ou menos anunciar e como colocar o preço. E aí, claro que colocando o preço fica mais fácil ainda, você tem mais outro dado aí de quem são essas pessoas. Dependendo do preço, você já tem mais ou menos aí a faixa de salário do seu cliente, né? Então, se você vai fazer um produto, um produto popular de R$10, que custa R$10, todas as classes sociais podem comprar um produto de R$10. A não ser que tenha peculiaridade. Não, uma pessoa muito rica não vai querer comprar isso. Ela vai preferir comprar, sei lá, por exemplo, eu vendo um chinelo de R$10. Uma pessoa muito rica vai preferir comprar um Havaianas que custa 40. Não sei. Mas aí eu posso criar um chinelo também para uma pessoa muito rica. Eu posso fazer um chinelo aí que é comprar o Havaianas e personalizar ainda mais. Aí pronto, a pessoa que possa comprar, ele vai, já que eu gastar R$40 e comprar uma Havaiana numa loja que qualquer outra pessoa pode ter, eu prefiro pagar aqui R$70 e ter uma Havaianas que fica só com a minha cara, porque essa pessoa vai personalizar para mim. Então, você vai jogando aí você tem que observar esses comportamentos do mercado sempre, porque está sempre mudando. Então, a gente pensa muito que mercado, preço como se fala, acha que é exato, mas não, eu vejo que cada vez mais humanas. O meu lado atriz é que consegue, eu até vou fazer uma live sobre isso, o teatro e negócio. Eu tenho um curso chamado, que eu trabalho com teatro e negócios, assim, e é incrível como tem uma humanidade em ser empresário. Você precisa usar da sua intuição, você precisa usar da sua sensibilidade, você precisa perceber o seu comportamento como consumidor, o comportamento das outras pessoas como consumidor. Você precisa perceber o humano de qualquer forma. Então, eu sempre defendo que o teatro dialoga isso. Estou falando de empreendedorismo, uma live sobre teatro. Então, assim, eu sempre defendo que o teatro comporta todas as ciências, porque o teatro é humano, né? E tudo que está aí inventado, criado, criado por humanos. Então, essa aí é a nossa live de hoje. Espero que tenha ajudado, que tenha respondido algumas dores. E a gente se vê na próxima live, eu anuncio o horário. Tá bem? Até mais!